Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso treinamento chamado Manual das Opções, preparado para ser um guia de como operar nesse mercado. Hoje é a nossa primeira aula e nós vamos falar sobre o que são as opções e entender também todos os termos desse mercado. Meu nome é Nara Colognese, eu faço parte aqui da equipe de conteúdo da Nelogica e eu sou a analista de investimentos. E eu vou conduzir com vocês todo esse treinamento, tá? Então, vamos já passar para o início da nossa primeira aula. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, também se inscrever no canal e ativar as notificações, para que vocês possam receber todos os vídeos que a gente lançar sobre o nosso treinamento e os demais também do conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso treinamento, o nosso manual das opções. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. E essa parte conceitual, né, para a gente poder entender todos os termos que são falados aqui no mercado de opções, é uma base muito importante que a gente precisa edificar de uma forma bastante sólida, tá? Para a gente poder depois caminhar e prosseguir aí, aumentando então os nossos conhecimentos para que a gente possa entender e falar também sobre estratégias, sobre operações. Então, entender agora os principais conceitos é extremamente importante e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Vamos então iniciar aqui sobre os tópicos dessa aula. Então, vamos entender na aula de hoje o que é uma opção, entender de uma vez os termos desse mercado, então. Vamos falar sobre opções, o que é uma call, o que é uma put, sobre os códigos das opções, como são formados os códigos das opções. Vamos entender sobre vencimento, falar também do strike, do prêmio de uma opção e da composição do preço de uma opção. Partindo aqui, né, dando início aqui no nosso treinamento, para começar, vamos entender o que é uma opção. Então, opções são derivativos, tá? Derivam de um ativo objeto. Eles são negociados, as opções são negociadas na Bolsa de Valores, a B3, e também regulamentadas pela CVM. Então, as opções são direitos de comprar ou de vender algum ativo por determinado valor. Existem opções, então, de diversos ativos. Nos nossos exemplos, sempre utilizaremos as ações, tá? Mas podemos ter opções de commodities, opções de juros, opções de índices, de criptomoeda. Então, existem opções de diversos ativos. Nós utilizaremos aqui, para facilitar o nosso entendimento, as opções de ações, tá? Então, onde elas surgiram? As opções surgiram na Bolsa de Chicago, em 1973. E foram criadas, então, para serem utilizadas como hedge, que é um tipo de proteção, tá? Operação ali que se fazia antigamente e também que é feito até hoje para proteger uma carteira de investimento. Naquela época, então, era feito para proteger grandes safras agrícolas, tá bom? A principal característica, então, de uma opção, de negociar opções, é a versatilidade mesmo. Porque com as opções a gente consegue fazer vários tipos de operações, tá? Conseguimos especular com uma opção, conseguimos fazer alavancagem do nosso patrimônio, fazer operações de geração de renda, proteção também de carteira. E tudo isso a gente vai ver ao longo do nosso treinamento, tá bom? Entendendo então o que é uma opção e conhecendo um pouquinho da história de como surgiu as opções, vamos dar o nosso primeiro passo aqui, entendendo então o que é uma call, que é uma opção de compra, e uma put, que é uma opção de venda. Sempre que a gente falar de uma call, estamos falando então de uma opção de compra, tá? Podemos negociar essa opção de compra. E a gente negocia como? Comprando ou vendendo essa opção. Então, nós podemos comprar ou vender uma opção de compra, tá bom? Então, nós negociamos um direito de comprar uma ação, ao preço do exercício, que é o strike, que a gente também vai ver aqui ao longo dos slides, tá bom? Exemplo de compra de call. Então, para trazer uma analogia ali, para que fique bem gravado do que é uma call,
Podemos comparar, então, com um sinal dado na compra de um apartamento. Quando a gente dá esse sinal na compra de um apartamento, a gente está querendo o quê? Garantir essa compra por determinado valor. Esse valor é o que a gente pode comparar com o strike de uma opção, tá? Quando a gente dá o sinal na compra de um apartamento, a gente está garantindo um direito de comprar aquele apartamento caso ele venha a se valorizar no futuro. É a mesma coisa que no caso da opção, tá bom? Quando a gente faz isso, no exemplo aqui do apartamento, nós teremos o direito de comprar o apartamento no preço combinado previamente, no momento ali da negociação, naquele preço combinado, mesmo se ele estiver custando, valendo mais caro depois, tá? A mesma coisa aqui com a call. Então, é uma analogia bastante interessante aí para a gente poder fixar bem esse conceito. E agora vamos entender o que é uma put, então. A put, ele é um direito de vender. Então, nós negociamos esse direito. Se nós negociamos, nós podemos comprar um direito de vender e vender um direito de vender. Então, sempre a gente vai se referir a um direito de vender como put, tá bom? Então, nós podemos comprar ou vender uma put. Negociamos, então, um direito de vender uma ação ao preço do strike. Exemplo aqui também trazendo uma analogia aqui para a gente fixar bem esse conceito, tá? A put pode ser comparado, né? A compra de uma put pode ser comparada com o seguro de um veículo. Então, quando a gente faz um seguro de um carro, por exemplo, nós temos o direito de vender o veículo em caso de se acontecer algum sinistro com ele. Então, a gente está fazendo esse combinado com a seguradora. Então, a gente tem o direito de vender o veículo em caso de sinistro, certo? Pelo preço da tabela FIPE, geralmente, né? Mesmo se ele estiver valendo menos depois. Então, quando a gente faz o seguro de um veículo, nós estamos comprando uma put, que é o direito de vender o nosso carro caso aconteça alguma coisa com ele. Uma perca total, por exemplo, e o valor dele seja muito reduzido, nós temos o direito de vender para a seguradora o nosso carro pelo strike, que é o preço combinado ali, tá bom? Então, trazendo essa analogia aí de call, que é o sinal do apartamento, e da put, que é o seguro de um carro, para a gente começar aí a ter um pouco mais de familiaridade nos termos das opções. Seguindo então aqui com a nossa aula, vamos entender a composição do código, como é formado o código das opções, tá? Então, para que servem os códigos? Os códigos, eles servem para que identifiquemos os ativos e os seus strikes. Eles são formados, o código de uma opção é formada por 5 letras e uma sequência de 1, 2 ou 3 números. As 4 primeiras letras, elas representam de qual empresa é a opção. Então, as 4 primeiras letras aqui representam de qual empresa é a opção. A 5ª letra, ela vai indicar se é uma opção de compra, uma call, ou uma opção de venda, uma put. Então, a 5ª letra vai indicar se é uma call ou uma put. E o número que vem por último se refere ao strike da opção. Então, como nesse exemplo aqui, ó. Vamos entender aqui a formação desse código. As 4 primeiras letras nós vimos que representa a empresa. Então, no caso desse exemplo, Petri representa a empresa Petrobras, tá? As 4 primeiras letras aqui. A 5ª letra, que é a letra I, ela indica se é uma call ou uma put e também traz a informação do vencimento dessa opção. Nesse caso, é uma call que vence lá em setembro. E o número 348, ele representa o strike da operação. Nesse exemplo, R$ 28,44. Vamos entender também agora sobre os vencimentos das opções, o que acontece, como se dá o vencimento de uma opção. Então, uma opção, ela possui vencimento, tá? Todas as opções possuem vencimento. E as opções, elas vencem toda terceira sexta-feira do mês. Então, todo mês tem vencimento de opção aqui no Brasil. E quando isso acontece? Toda terceira sexta-feira do mês. Nesse dia, a B3 ela executa os direitos e as obrigações das partes relacionadas. As opções, então, só podem ser negociadas até o dia do seu vencimento. Depois desse dia,
as opções elas deixam de existir, tá? Então, já um primeiro alerta para quem negocia opções. Entenda bem qual o vencimento daquela opção que você está negociando, tá bom? Porque, como visto aqui, elas deixam de existir na data do seu vencimento. E como a gente sabe quando é o vencimento de uma opção, né? Tem essa tabela aqui que é muito fácil da gente entender. Então, aqui nós temos todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. As opções de compra, aquela quinta letra que nós vimos na formação do código de uma opção, as 4, então, primeiras letras representam as empresas. A quinta letra ela vai indicar para a gente se é uma opção de compra ou uma opção de venda. E dependendo da posição dela, a gente também vai ter informação do vencimento, tá bom? Então, uma opção de compra. Essa quinta letra ela vai de A até L. Então, nós vamos visualizar ali no código de uma opção se ela vai de letra A até a letra L, se referindo, então, a uma opção de compra. E a opção de venda, ela começa na letra M e vai até a letra X. Então, quando a gente bate o olho numa opção, nós já entendemos e conseguimos visualizar se é uma opção de compra, uma call, ou uma opção de venda, uma put, por conta dessas letrinhas, tá? Que são divididas dessa forma. De A até L são opções de compra, de M até X são opções de venda. E também o seu mês de vencimento. Então, janeiro, por exemplo, nós temos o vencimento da série A, que é uma call, e também da série M, que é uma put. No mês de julho, teremos o vencimento, então, da série G, que é uma call, uma opção de compra, e também da série S, que é uma put, uma opção de venda. Tudo bem? Então, entendendo um pouco aqui do que é o strike agora. O strike ou o preço de exercício, né? Que é aquele preço que a gente está negociando ali. Então, o strike é o valor acordado entre o titular e o lançador. Então, vamos entender também o que é titular aqui e lançador. O titular é a pessoa que compra uma opção. Então, sempre que alguém compra uma opção, seja uma call ou seja uma put, quem comprou é o titular. E o lançador é a pessoa que vende uma opção, que vende, então, uma call ou que vende uma put. Sempre quem vende é o lançador e quem compra é o titular. E o strike, ou o preço de exercício, é o valor acordado ali entre o titular e o lançador. E já já a gente vai dar uma olhadinha nas informações para encontrar ali o strike de uma opção, tá bom? E o prêmio de uma opção? O que é o prêmio de uma opção? O prêmio é o valor que nós pagamos ou que nós recebemos pela negociação. Então, pensem assim. Sempre que nós compramos algo, nós pagamos por isso, né? Sempre que nós vendemos algo, nós recebemos por isso. E aqui nas opções é a mesma coisa, tá? Então, sempre que eu compro uma opção, seja uma opção de compra, uma call, ou uma opção de venda, uma put, eu pago por isso. E sempre que eu vendo uma opção de compra ou de venda, uma call ou uma put, eu recebo por isso. E esse valor que eu pago ou recebo, ele é o prêmio de uma opção. Vamos entender também a composição desse prêmio. Vamos entender a composição do preço de uma opção. Então, o prêmio de uma opção, ele é composto por valor intrínseco e valor extrínseco. Então, vamos entender aqui esses significados, tá bom? Valor intrínseco, o que é? Então, primeiro vamos entender esse cenário aqui. Então, vamos imaginar Petro 4, que é a ação escolhida, sendo cotada a R$ 28,50. E eu estou visualizando, então, uma opção de compra, uma call, no strike de R$ 25,69. Eu quero comprar um direito de compra, eu quero comprar uma call no strike de R$ 25,69. Qual o prêmio dessa opção? Qual é o valor que está sendo negociado esse strike de R$ 25,69? Lá no book de ofertas, né, eu verifiquei que o prêmio negociado, o prêmio ali negociado é de R$ 3,71. Qual é a composição, como é formado esse valor?
Então, ele é formado pelo valor intrínseco e o valor extrínseco. E o que é o valor intrínseco? O valor intrínseco é a diferença entre o strike e a cotação da ação. Então, nesse caso, R$ 28,50, que é a cotação do meu ativo, menos o valor do strike. O strike é R$ 25,69. Essa diferença, R$ 2,81, R$ 2,81 é o valor intrínseco de uma opção. É o valor mínimo que essa opção precisa valer. É apenas a diferença do preço do ativo com o strike negociado, certo? Mas, Nara, eu tô vendo que o prêmio dessa opção é R$ 3,71, não é R$ 2,81 que você tá falando. Tudo bem. Então, essa diferença, tá? O que não é valor intrínseco é o valor extrínseco agora. Então, esses 90 centavos, que é a diferença de R$ 3,71 menos R$ 2,81, é o valor extrínseco, que é o valor da expectativa, é o valor do risco envolvido durante todo o tempo da exposição na operação. Então, o valor extrínseco nesse exemplo é de 90 centavos. Opções mais longas, que têm um vencimento mais distante, ela possui maior valor extrínseco, porque ali tem mais expectativa envolvida, tá? No dia do vencimento de uma opção, esse valor extrínseco ele é igual a zero. Tudo bem? No vencimento de uma opção, nós só temos valor intrínseco, que é a diferença do preço do ativo, do preço da ação, para o strike da opção. Então, entendido muito bem o que é o valor intrínseco e o que é o valor extrínseco. Então, vamos gravar muito bem aqui. Eu quero que vocês memorizem e gravem muito bem que quem compra tem sempre o direito. Então, quem compra, seja uma call ou seja uma put, tem sempre o direito. E quem vende, seja uma call ou seja uma put, tem sempre a obrigação. É muito importante a gente entender todos esses conceitos para podermos prosseguir agora com alguns exemplos, tá? Algumas situações. Então, continuando aqui. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos comprar uma opção de compra, então, de Petrobras, que é Petri 4, né? O ativo. Então, eu quero comprar essa opção aqui, Petri G257. O strike que eu estou negociando é R$ 28,69. Vamos entender o que acontece no seguinte cenário. Se lá no vencimento dessa opção de compra, as ações estiverem cotadas com um valor maior que o meu strike, então eu comprei, eu negociei ali um strike de R$ 28,69. O que acontece comigo se lá no vencimento as ações estiverem valendo mais do que o valor do meu strike? Eu poderei exercer o meu direito, porque eu comprei esse direito. Eu tenho o direito, então, de comprar pelo strike negociado, que é R$ 22,69. Eu vou comprar a ação no valor do strike. Nesse caso, então, nós compraremos mais barato do que o valor negociado no mercado. Eu negociei a R$ 28,69. A ação agora está acima disso. Significa que eu tenho direito, é mais vantajoso para mim exercer o meu direito comprando, então, no strike de R$ 28,69, algo que está custando mais no mercado, certo? Esse é o primeiro cenário, então. Vamos para o outro cenário. Se lá no vencimento as ações estiverem sendo negociadas num valor menor do que o meu strike agora, então, meu strike continua sendo R$ 28,69. Eu comprei um direito de comprar, né? Comprei uma call no strike de R$ 28,69. O que vai acontecer comigo se lá no vencimento as ações estiverem sendo negociadas num valor menor do que o meu strike? Não é mais vantajoso pagar R$ 28,69 nessa ação, porque lá no mercado está mais barato. Então, eu não serei exercido, tá? É mais vantajoso ir lá no mercado e pagar mais barato. E o que vai acontecer com o prêmio? Porque se eu comprei, eu desembolsei, eu paguei por um valor, né? Eu paguei o prêmio dessa opção. Nesse caso, o que vai acontecer?
nós perderemos, então, o valor que pagamos para comprar a opção de compra, tá? Perderemos o valor desembolsado. No jargão do mercado, essa opção ela virará pó. Agora vamos entender aqui num cenário de venda de call. Falamos de compra de call. Então, no caso da venda de uma call, que é uma opção de compra, o que acontece? Considerando, então, que eu vendi uma call P3G 257 no strike de 28,69 e lá no vencimento as ações estão cotadas com um valor maior do que o strike que eu vendi. O que vai acontecer comigo? Eu tenho a obrigação de vender as ações pelo valor acordado no strike, mesmo que ela esteja custando mais caro no mercado. Lembram que quem vende tem sempre a obrigação? Então, eu vendi uma call no strike de 28,69, mas chegou lá no vencimento, a ação está custando mais do que isso. Então, eu tenho a obrigação de vender por 28,69, certo? Mesmo que ela esteja custando mais caro no mercado. Então, eu venderei, nesse caso, mais barato do que o mercado está negociando, tá? E no outro cenário, né? Se lá no vencimento as ações estiverem sendo negociadas num valor menor do que o meu strike, que é 28,69. Então, eu vendi uma call em 28,69 e agora as ações estão sendo negociadas por um valor menor do que o valor que eu vendi. O que acontece nesse caso? Eu não vou precisar vender a ação pelo valor do strike. Tá mais vantajoso vender lá no mercado, certo? Nesse caso, eu ficarei com o prêmio recebido. Lembram que quando a gente vende alguma coisa, nós recebemos por isso? Então, no caso da venda de call, eu recebi um valor por isso. Se eu não fui exercido, eu vou ficar com esse prêmio. Eu fico com esse prêmio para mim, tá? Então, nesse segundo caso aqui, não seremos exercidos, não vou precisar vender a ação pelo valor do strike. Nesse caso, ficaremos com o valor recebido, que é o prêmio, no momento da venda da call. Vamos entender agora situações com a put, começando por compra de put. Então, eu comprei uma put P3S 257 no strike de 28,69. E lá no vencimento, as ações de Petro estavam cotadas, então, com um valor maior do que o strike em 28,69. Então, eu comprei uma put, que é um direito de vender, em 28,69. Lá no vencimento, as ações estão cotadas com um valor maior do que o strike. Eu não serei exercido, tá? É mais vantajoso eu vender lá no mercado do que eu exercer esse direito de venda em 28,69. Nesse caso, perderemos o valor que pagamos para comprar a opção de venda. No jargão do mercado, a opção virará pó. No segundo cenário aqui, se lá no vencimento as ações estiverem sendo negociadas num valor menor do que o meu strike, então eu comprei uma put no strike de 28,69 e lá no vencimento as ações estão com um valor menor do que o meu strike. O que acontece? Eu comprei, então eu tenho o direito de vender a ação no valor do strike, tá? Eu posso vender, nesse caso, mais caro do que o mercado vem negociando. Vamos entender agora como fica na situação de venda de put. Então, considerando P3S 257 e o strike de 28,69, mas agora no exemplo de uma venda de put. No nosso primeiro cenário, se lá no vencimento as ações estiverem cotadas com um valor maior que o meu strike, em 28,69 é o meu strike, e lá no vencimento as ações estão cotadas com um valor superior ao meu strike, eu não serei exercida. No caso da venda da put, eu não vou precisar comprar a ação pelo valor do strike. Nesse caso, eu ficarei então com o valor recebido o prêmio no momento da venda da put. Aqui é a mesma situação. Se eu vendi, eu recebi um prêmio. Se eu não fui exercida, eu vou ficar com esse prêmio para mim, tá bom? E num outro tipo de cenário, então, se lá no vencimento
as ações estiverem sendo negociadas num valor menor do que o meu strike. Meu strike é 28,69. E eu vendi uma put no strike de 28,69. E lá no vencimento, as ações estão valendo menos. O que vai acontecer aqui? Eu tenho a obrigação, lembram? Quem vende tem a obrigação. Então, eu tenho a obrigação, nesse caso, de comprar a mesma quantidade de put que eu vendi. Então, eu tenho a obrigação de comprar a mesma quantidade de ações pelo strike negociado, mesmo se ela estiver valendo mais barato no mercado. Então, se eu vendi put em 28,69, que é o strike, e lá no dia do vencimento as ações estiverem custando menos que isso, eu sou obrigada, eu tenho a obrigação de comprar pelo valor do strike em 28,69, mesmo se tiver mais barato no mercado. Eu sou obrigada, porque quem vende tem a obrigação. Certo, pessoal? Então, alguns conceitos muito importantes passados aqui para vocês nessa primeira aula, tá? É muito importante a gente ter esse reforço, entender muito bem esses conceitos, para que a gente possa começar a avançar, então, no treinamento. Então, pessoal, agora que nós já entendemos os principais conceitos, né, importantes ali de como funcionam as opções, quais são os termos mais utilizados ali nas opções, nós ainda vamos ver bastante sobre os conceitos também, mas nós já podemos partir para a parte prática. Eu quero trazer para vocês em todas as nossas aulas um pouquinho da parte prática também, porque é de extrema importância. Lá na frente a gente vai começar a falar das estratégias. Nós aqui na Nelogica, então, temos um módulo de opções, que é uma ferramenta que fica dentro ali da plataforma Profit, e eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente acessa e as principais ali informações sobre o módulo de opções, tá? Lembrando, então, que eu vou trazer sim para vocês em todas as aulas explicações sobre o módulo de opções. Mas então vamos passar para a tela do Profit para a gente poder conhecer essa ferramenta tão maravilhosa. Então, para abrir o módulo de opções é muito simples, tá? Dentro do Profit, nós conseguimos clicar aqui. Basta clicar em opções, estratégia de opções. Nós já vamos abrir o módulo de opções. Na parte superior, podemos selecionar o ativo que a gente quer analisar, o ativo que nós queremos operar. Então, podemos clicar aqui no mais, por exemplo, digitar um código. Eu vou colocar como exemplo, então, vale 3, tá? Então, vai abrir para a gente uma grade com todas as opções de vale. Nessa parte superior, se a gente minimizar, nós vamos encontrar todos os vencimentos. Então, eu posso escolher os diversos vencimentos que eu quero operar. Quero operar opções que vencem esse mês, que vencem no próximo mês. Então, aqui eu consigo escolher o vencimento da opção. Do lado esquerdo, então, aqui da minha grade, eu tenho as opções de compra. Elas ficam aqui do lado esquerdo, as calls, tá bom? As opções de compra. Aqui eu tenho o código de todas as opções de compra. E do lado direito, então, eu tenho as puts, que são as opções de venda. Na coluna central, eu tenho o strike. Aqui, eu consigo escolher qual é o strike que eu quero negociar. Nós já entendemos, então, nessa primeira aula, o que é o strike. O strike é onde a gente escolhe, então, para fazer a negociação. É o preço que a gente escolhe para negociar, tá bom? Essa coluna aqui, central do nosso módulo de opções, da nossa grade de opções. Também temos a coluna de bid e de ask. A coluna bid traz o valor, né, do prêmio da venda de opção. Então, a gente percebe aqui, ao passar o mouse, que fica V e verde na coluna bid, que representa a venda. E na coluna ask, um C de compra para os valores negociados aqui na ponta compradora. E a mesma coisa lá na coluna da put, tá? Então, coluna bid, que é o melhor preço de compra, e a coluna ask, que é o melhor preço de venda. Podemos dar um clique aqui sobre a coluna bid e ask, e aí a nossa boleta já irá se abrir na parte inferior. Podemos, então, conferir a nossa ordem e enviar a nossa ordem de forma muito rápida, tá?
Todas essas informações aqui da minha grade de opções, ela é personalizável. Então, eu posso mudar essas colunas, escolher qual outra informação eu desejo que apareça aqui para mim. Isso tudo aqui no canto superior direito em Layout. Eu posso clicar em Layout e escolher, então, quais informações eu quero que apareça para mim aqui na grade de opções. Pessoal, então essa foi a nossa primeira aula do nosso treinamento Manual das Opções. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que pode parecer tudo muito complicado, né? Hoje, na nossa primeira aula, a gente já viu muitos conceitos importantes aqui. Bom, confiem em mim, tá? Fiquem tranquilos. Nós vamos ter aí juntos ao longo do treinamento para poder tirar as dúvidas e trazer outras informações que com o tempo vocês vão conseguir sim entender de opções e também ser capazes aí de fazer as suas próprias operações nesse mercado, tá? Não esqueçam então de deixar o like, ativar as notificações para vocês serem avisados então de todos os nossos novos conteúdos, inclusive da aula 2. Então eu espero vocês na nossa próxima aula.